Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós rimos, produzimos serotonina, Senhor, um pouquinho aqui. Mas nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo ministra no nosso coração. Pai, que a Tua filha receba algo específico nesta tarde. Senhor, nós nos desligamos e conectamos, Pai, ao mundo espiritual. Desligamos do mundo físico. E entramos, Pai, numa dimensão espiritual. E pedimos, Senhor, que a nossa mente venha estar cativa aos Teus pés. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meninas, que tipo de mulher eu sou? Pergunte aí para a irmã. Que tipo de mulher você é? Responda aí. Virtuosa ou rixosa? Ontem nós falamos sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre as mulheres do espelho. As mulheres dos espelhos. E quando o Senhor me levou para essa palavra, eu fiquei muito emocionada. Porque eu ainda não tinha lido essa palavra nessa conotação. Já ministrei tantas vezes sobre essa palavra. E ela tinha passado despercebido sobre o que eu vou ministrar aqui. E o Senhor me levou, quando fui fazer seminário, o Senhor me levou a trazer essa palavra. As mulheres dos espelhos. Hoje, nesta tarde, você vai ver se você é o tipo de mulher que faz parte dos espelhos. Amém? Êxodo capítulo 38, versículo 8. Êxodo 38, versículo 8. Diz assim: fez a bacia de bronze e o seu pedestal de bronze com os espelhos das mulheres que faziam o serviço à entrada da tenda da congregação. Fez a bacia de bronze e o seu pedestal de bronze com os espelhos das mulheres que faziam o serviço à entrada da tenda da congregação. Amados, você que conhece a história de Israel, você sabe quando o Senhor os tirou do Egito, o Senhor fez algo, pediu algo, ordenou que eles fizessem algo, que eles fizessem o tabernáculo, para que fosse um sinal de que o Senhor estivesse habitando no meio deles. Trazendo numa linguagem para nós hoje, é como se fosse uma igreja, como se o Senhor tivesse pedido para construir uma igreja. Claro que não era de tijolos, né, como hoje, mas era de tenda, era feita uma tenda, e nessa tenda tinha rituais que eram feitos ali. E tinha um lugar, como se fosse o altar, chamado Santo dos Santos. Mas antes de entrar nesse altar, que somente o sumo sacerdote, Arão e seus filhos, podiam entrar ali, eles tinham que passar por um ritual. E o Senhor pediu detalhes. Mulheres, você que acha que detalhes não é importante na casa do Senhor, eu quero quebrar isso hoje em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, e você começa a ver como que o Senhor pediu para fazer a tenda, como que o Senhor pediu para fazer a arca da aliança. Gente, é muito lindo. Como que o Senhor pediu que era feita a roupa do sacerdote. A roupa que o sacerdote usava não podia ser como eles queriam. A roupa que eles usavam, o Senhor ordenou tudo. Gente, o Senhor ordenou até o calção
que não usava cueca, até o calção do sacerdote, o Senhor ordenou de que tecido teria que ser feito. As cores, o Senhor quem escolheu as cores para ser feita a roupa do sacerdote. E um dos tecidos que o Senhor pediu para que fizesse a roupa do sacerdote era o linho. E quando eu fui estudar sobre isso, porque eu me pergunto muito quando eu estou estudando a Bíblia, por quê? E eu fiz essa pergunta, Espírito Santo, por que a roupa do sacerdote precisou ser de linho? Por que a roupa do sacerdote não podia ser feita de outro tecido? Tinham tecidos melhores, mas o porquê do linho? E aí eu fui pesquisar e o Espírito Santo me levou. O linho, ele é feito da linhaça, que é aquela sementinha que nós comemos. A linhaça, ela é símbolo de cura. Então a roupa sacerdotal era a roupa de cura. A roupa de Jesus, o manto de Jesus era de linho. Ou seja, símbolo de cura. Então quando você vai para a Bíblia, você vê o Senhor cuidando de detalhes. É tanto quando você olha para a natureza, você encontra Deus. Você vê uma girafa. Esses dias eu estava assistindo uma girafa bebê. Meu Deus, a coisa mais linda. Um arara. Quantas cores. Deus, ele é um Deus de detalhes. Então eu quero convocar você. Quando você for fazer algo para o Senhor, faça da melhor maneira que você pode. Quando você for estar na casa do Senhor, se vista da melhor maneira que você pode. Antigamente as pessoas falavam assim, tem igrejas que parecem desfile de moda. Alguém já ouviu falar sobre isso? E não é errado. Porque nós estamos indo no melhor lugar que nós podemos estar. É na casa do Senhor. Então quando você abrir o teu guarda-roupa, se apresente. Se é o teu melhor, pega o teu melhor. Mas você precisa dar o teu melhor para o Senhor. Achamos que quando viemos à igreja, o nosso culto começa assim que alguém sobe aqui e começa a fazer uma oração ou começa um louvor. O nosso culto, amadas, não começa aqui. O nosso culto começa desde o momento em que você acorda. Estar aqui na igreja é apenas uma parte do culto. Mas quando você vai estar aqui na casa do Senhor, procure o seu melhor. Por exemplo, nesse congresso, no seminário. Olha só a delicadeza das flores, da mesa, do arranjo. Olha que coisa linda, a penteadeira. Os espelhos, que o tema principal, que tipo de mulher eu sou, o foco é o espelho. Colocar espelhos ali, não é fácil. Mas Deus deu habilidade para alguém fazer isso aqui. Então são detalhes que nós precisamos cuidar da casa do Senhor. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Então tira isso de que para o Senhor serve qualquer coisa. Eu sou da época em que antigamente, na igreja a pessoa subia no altar e dizia assim, amados, a paz do Senhor. Eu vou cantar um hino aqui, se eu errar, vocês não esquentam não, que é para o Senhor. Quem é dessa época? Não, que isso? Esquenta não, esquenta sim. Quando nós temos que apresentar, quando nós vamos em um casamento. Pensa aqui, quando você vai em um casamento. O meu esposo dá risada. Ele fala assim, Cheiro, tem mulheres quando vai em um casamento, a gente desconhece elas. Aí elas vêm conversar com você, você tem que prestar atenção para saber se é a irmã que você convive no dia a dia na igreja. Mas por que isso? Porque ela se cuida tanto. Mas se você tem um casamento importante para você ir, a primeira coisa que a mulher pensa, eu quero emagrecer. Aí ela tenta emagrecer para ela entrar no vestido. Ela se preocupa com o vestido, ela se preocupa com o sapato, ela se preocupa com a maquiagem, ela se preocupa com os detalhes.
Mesmo que ela vai ser madrinha, todas as madrinhas vão estar iguais, da mesma cor. Ela tem a mesma preocupação com o vestido. São detalhes. Mas nós herdamos isso do Senhor. Então não perca isso. Pare com isso de que o nosso Deus aceita qualquer coisa. Ele não aceita. Ele não aceita qualquer culto. Ele não aceita qualquer louvor. Ele não aceita qualquer adoração. Se eu e você, não é todo tipo de música que nós gostamos. Tem músicas evangélicas que você não gosta? Eu tenho. Agora você imagina se eu, humana, tenho algumas coisas que eu não gosto, que não é o meu perfil. Você acha que Deus é obrigado a gostar de tudo? Não. Ele é detalhista. E quando ele pediu para fazer o tabernáculo, ele colocou detalhes. Ele deu ordem para detalhes. E uma coisa que me chamou a atenção, olha que eu já ministrei muito sobre o tabernáculo. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, foi que quando foi fazer a bacia de bronze, precisou de algo específico. Quando foi construir a bacia de bronze, que era uma peça fundamental no tabernáculo. Era o referencial ali no tabernáculo. O sacerdote não podia entrar sem lavar as suas mãos e os seus pés na bacia de bronze. Mas quando foi construir essa bacia de bronze, o que ela precisava, do que, na verdade, precisava ser feito? Claro, já está falando bacia de bronze, precisava de bronze. Mas essa bacia de bronze não era para deixar o lugar lindo. Porque tudo na Bíblia é profético. Tudo que você lê tem uma profecia por trás, tem um ato profético ali nos ensinando. E essa bacia de bronze, o sacerdote temia quando chegava perto dessa bacia de bronze. Porque a bacia de bronze, eles tinham que revelar ali os seus pecados. Eles não só lavavam as suas mãos e os seus pés no físico, mas era um sinal de arrependimento. E aonde era colocada essa bacia? A bacia era colocada entre a tenda da congregação e o altar. Ou seja, entre o Santo do Santo e o altar. Antes de entrar para o Santo dos Santos, eles tinham que passar por essa bacia de bronze. Nela, Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-á com água para que não morra. Se eles passassem direto e não se lavassem ali, eles morreriam. Era a ordem do Senhor. Era morte, a sentença era morte. Então a bacia de bronze era para limpeza e pureza. A função da bacia de bronze, limpeza e pureza. Só os sacerdotes poderiam usar a bacia de bronze. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Sobre a bacia, a pia de bronze. Porque as mulheres hebreias participaram dessa bacia de bronze. Mas como que essas mulheres hebreias participaram dessas bacias de bronze? Elas ofertaram algo ali. A Bíblia diz que elas ofertaram os seus espelhos. Por que os espelhos? Para construir a bacia de bronze. Como um espelho de vidro vai dar para construir uma bacia de bronze? Tem como? Não. Não tem como. Por quê, pastora? Porque nesta época não existia espelho de vidro. O espelho que nós vemos, tem um espelho rosa ali em cima, não tem? Alguém pega para mim? O espelho que nós vemos, obrigada. O espelho que nós vemos hoje de vidro, nós nos vemos com muita clareza. Como eu disse ontem, tem espelhos falsos,
Mas mesmo assim, os espelhos reais mostram a verdade com muita clareza. Você olha para esse espelho, você consegue se ver nele. Só que na antiguidade não existia o vidro como hoje. Não existia espelhos de vidro. Então, como que era feito? Os antigos não possuíam espelhos de vidro. Antes eram feitos de metal polido de bronze. Então, o espelho, eles pegavam o bronze e eles poliam o bronze. Só que esse polimento do bronze era algo muito forte. Esse polimento do bronze era um trabalho enorme. Então, para se ter um espelho naquela época, era algo muito difícil. Não é igual hoje, que você encontra um espelho em qualquer lugar. Onde foi que as mulheres hebreias adquiriram aqueles espelhos? Quando elas estavam no Egito. Porque o povo egípcio usava-se muito espelhos. As mulheres egípcias usavam-se os espelhos de bronze, porque eles tinham uma condição financeira muito grande. E você lembra que quando o povo saiu do Egito, eles levaram muitos bens. E junto com esses bens, foram ofertados para as mulheres hebreias espelhos, que era algo valioso. Ter um espelho para uma mulher hebreia é como ter uma joia raríssima. Ter um espelho naquela época é como se você tivesse uma joia de diamante, raro, muito caro. Então era algo que era guardado com muito amor, que era guardado com muito carinho. Por quê? Para polir aquilo, gente, era algo muito difícil. E ainda assim, aquele espelho não refletia como hoje. Ele refletia embaçado. Esses espelhos eram uma raridade. Não era qualquer mulher que tinha um espelho. Quantos espelhos você tem na sua casa? Como que eram esses espelhos das mulheres? Esses espelhos delas quase todos eram redondos. Hoje nós temos espelhos quadrados, de todos os tipos. Mas naquela época, o espelho mais fácil para ser feito, teria que ser redondo, com cabo de metal ou de madeira. Aquele que você segura assim, claro, isso aqui é moderninho, né? Mas que segura como metal ou madeira. E elas via ainda embaçado. Então não tinha como ver como nós vemos hoje. Mas era algo muito valioso. Os espelhos precisavam ser constantemente polidos. Hoje, se você tem um espelho na tua casa, você pega ali um pano com álcool, você passa, rapidamente aquele espelho é limpo. Não, naquela época era um processo. Não tinha que polir só uma vez. Aquele espelho precisava constantemente ser polido. Então, ter um espelho era algo trabalhoso. Não era algo que você tinha e guardava lá e só limpava. Não, ele tinha que polir. Então, a mulher que tinha um espelho de bronze, ela precisava ter o trabalho de ter alguém para polir, para manter aquele espelho. E você? Aprendeu ontem que nós somos um espelho diante do Senhor. Nós somos como um espelho. E nós temos que estar com o rosto desvendado como um espelho. Mas nós precisamos estar constantemente sendo polidas. E os seminários, os congressos, os cultos servem para nos polir. Quando você lê a Bíblia, quando você lê um livro, quando você participa de um seminário, você está em um polimento. Hoje aqui nós estamos passando por um processo de polimento, amém? Dê um sorriso aí e diz: irmã, você está sendo polida. Eita glória! Os espelhos de vidro, eles começaram a ser fabricados bem depois de Cristo. Muito depois de Cristo. Então tudo o que você lê na Bíblia,
acerca de espelhos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, está falando do espelho de bronze. Entenderam? Que fique claro, na época em que as mulheres ofertaram espelhos, não era espelhos de vidro, era espelhos de bronze. Agora você vai entender alguns versículos da Bíblia que antes você lia e não entendia. Olha só esse versículo, Jó 37:18. Porventura, podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido, como um espelho fundido? Se nós lermos na nossa linguagem hoje, porventura podes, como ele, entender o firmamento, que é sólido, como um espelho fundido? Aí você olha para um espelho hoje, o Senhor está dizendo, aqui dos céus, mas quando eu leio nessa versão, por isso nós temos que ler a Bíblia, entender no contexto, na época que ela foi escrita. Se você ler essa versão, você vai entender o seguinte: os céus, o firmamento dos céus é como um vidro, você joga no chão e quebra. E na verdade não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo o seguinte: porventura podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido, como um espelho de bronze? Porque o bronze é duro. Conseguiu compreender esse versículo agora? Olha esse outro versículo, que você leu às vezes, várias vezes da Bíblia, e não entendeu muito, porque não sabia que era espelho de bronze. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então, nós veremos face a face. Se eu leio esse versículo no contexto de hoje, espera aí, eu pego um espelho, eu me vejo. Olha que maquiagem que a Duda fez em mim. Obrigada, Duda. Eu me vejo claramente nesse espelho. Só que Paulo está dizendo o seguinte aqui, um reflexo obscuro. Mas espera aí, por que Paulo está dizendo isso? Mas ele está pedindo para olhar para um espelho. Porque era espelho de bronze polido. Olha só, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos a Deus face a face. Ele está dizendo o seguinte: agora você olha para um espelho, você não consegue se ver como realmente você é. Você olha para um espelho de bronze, você vê apenas um reflexo. Você não vê as manchinhas. Você não consegue ver as rugas com detalhes. Não consegue. Aí ele está dizendo assim: você se olha no espelho de bronze e você vê tudo obscuro. Mas vai chegar um dia que você vai ver o Senhor face a face. Então você entende esse versículo agora? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aprendeu hoje como nós temos que ler a Bíblia, meninas? Paulo fala de uma visão obscura. Mas na verdade, eu e você, quantas vezes li esse versículo e não entendia? Teve alguém aqui também que já leu e não entendeu? Agora você compreende. Quando você for ler a Bíblia, não leia só corrido. Você pode ler uma vez corrido, mas leia estudando a Bíblia. Quando você for ler estudando a Bíblia, meninas, você vai descobrir tanta coisa fantástica, maravilhosa. Inclusive, quero falar para você que tem dificuldade em ler a Bíblia. Tem a Bíblia em áudio na internet. Eu ouço muito quando eu estou lavando louça, arrumando guarda-roupa, fazendo alguma coisa em casa, eu coloco livros bíblicos para ouvir. Além de ler, eu preciso ouvir a palavra. Então quero fazer essa deixa aqui para você. Você que está com dificuldade para ler a palavra, ouça. Não tem desculpa hoje. Não tem desculpa para você falar para Deus: Senhor, eu não enxergava. Senhor,
eu tenho dificuldade para ler. Senhor, eu não tenho paciência para ler. Pois agora você pode ouvir toda a Bíblia. E é muito rápido. E a partir de hoje eu quero convocar você. Ou leia a Bíblia ou ouça a Bíblia. Mas não deixe de receber a palavra. Amém? As mulheres hebreias doaram seus espelhos. Aquela doação em que as mulheres hebreias fizeram era algo muito precioso. Se eu pedisse hoje para você trazer um espelho e para você doar um espelho aqui na igreja, não seria sacrifício para você. Provavelmente, quase todas nós teríamos um espelho, grande ou pequeno, você poderia comprar, porque não é tão caro. Mas naquela época, quando aquelas mulheres decidiram doar os seus espelhos, era algo muito, muito valioso. E dentre elas, eu tenho certeza que levantou uma. Alguns estudiosos afirmam que seria Miriam. A Bíblia não diz, mas alguns estudiosos dizem que pode ter sido Miriam a líder. Mas não fala que é ela na Bíblia. Mas teve uma líder. Porque sempre tem uma mulher que se levanta e diz assim: vamos fazer algo para o Senhor? Vamos fazer algo para o Senhor? Eu fico imaginando aquela mulher que levantou e tomou uma posição. Precisava-se de bronze. Moisés precisava de bronze. Quem ia construir ali precisava de bronze para fazer a bacia. E com certeza eles começaram a perguntar: quem é que tem o bronze? Quem tem bronze? E uma mulher, com certeza teve uma ideia, porque mulher é criativa. Disse: nós temos espelhos. Com certeza algumas doeram na alma. Se você já fez alguma oferta que doeu em você? Oferta de sacrifício é aquela que dói. Aquela que não dói não é sacrifício. Então, se você não fez uma oferta de sacrifício ao Senhor, pastora, oferta de sacrifício é dinheiro? Não. Oferta de sacrifício não é só dinheiro. Dinheiro é apenas uma parte de um sacrifício. Por exemplo, a pastora Mariana ontem estava doente. O normal seria ela estar em casa. Então ontem, aquele culto que ela veio aqui, ela fez um culto, não um culto comum. Ela fez um culto de sacrifício. Porque ela escolheu estar aqui com dor. É um culto de sacrifício. É uma oferta. E eu quero que você reflita comigo agora. O tema é as mulheres dos espelhos. Você tem se enquadrado nas mulheres dos espelhos? Que mulheres são essas? São mulheres que não são citados seus nomes. Nós vemos muitas mulheres na Bíblia que os nomes não são citados, mas elas foram grandes mulheres. Tem mulheres da Bíblia, tem homens da Bíblia que o nome foi citado apenas uma vez. Essas mulheres aqui, só foi citada aqui. Não tem outras passagens no Novo Testamento, em outro lugar, que você encontra falando, e é até difícil alguém pregar sobre essas mulheres. Mas essas mulheres fizeram um papel muito importante. Você tem um chamado? Você sente que o Senhor te chamou para algo? As mulheres dos espelhos fala das mulheres e o seu chamado. As mulheres que se doam. Quando foi que o Senhor te chamou? Talvez você disse para mim: pastora, eu não sei falar. Mas para fazer algo para o Senhor, não precisa saber falar. Eu não sabia falar. Eu era gaga.
quando eu disse, Senhor, eis-me aqui. Então não precisa saber falar. Pastor, eu não posso porque eu sou tímida. Eu tenho muita vergonha de estar na frente de um trabalho. Quem disse que para fazer a obra do Senhor, você precisa estar na frente de um trabalho? Inclusive, há muitas mulheres que fazem muito mais do que eu, que às vezes estou aqui ministrando, que estou na frente aqui, mostrando a minha cara para você. Você está recebendo? Você tem um chamado do Senhor? Aquelas mulheres, além delas ofertarem os espelhos, a Bíblia diz que elas ministravam na porta da tenda. Elas não podiam entrar na tenda, mas elas arrumaram um jeitinho de servir o Senhor. Elas arrumaram um jeitinho para fazer algo para o Senhor. Eu fui pesquisar, quando fala que essas mulheres ministravam na porta da tenda. Alguns estudiosos afirmam que elas cantavam, porque as mulheres hebreias e os homens, eles são muito festeiros. Então a Bíblia diz que elas, a Bíblia não, os estudos afirmam que elas adoravam o Senhor. Outros estudos dizem que elas se assentavam na frente, enquanto o sacerdote estava lá dentro, elas ministravam uma às outras. Elas compartilhavam uma às outras, com as outras. Então há maneiras de você servir ao Senhor. Amada, eu comecei servindo o Senhor, lavando o banheiro da igreja. Que é um lugar que parece que não é importante, mas é um lugar muito importante. É o banheiro da igreja. Então o banheiro da igreja ele tem que ser um lugar cheiroso, bonito e agradável. Olha que eu ministro em várias igrejas. Eu já entrei em banheiro de igrejas que é pior do que rodoviária. Que você entra ali para fazer um xixi, meu Deus, é algo tenebroso. Você só senta ali, senta não, só agacha, né? Mas é algo tenebroso, você quer sair dali correndo. Mas tem banheiros que você entra, que você quer permanecer ali. Tem espelhos, você vai arrumar, aí você encontra amiga e começa um bate-papo dentro do banheiro. Aí começa a contar os segredos, como foi a semana dentro do banheiro. De tão agradável que é o banheiro da igreja. Eu estou trazendo isso para você se importar com as coisas do Senhor. Porque as mulheres dos espelhos, elas se preocupam com detalhes na casa do Senhor. Pastor, eu não sei fazer muito, mas você sabe costurar? Então, nós temos um exemplo na Bíblia, Dorcas. Dorcas servia ao Senhor costurando. Dorcas servia ao Senhor fazendo algo para o Senhor. Costurando, mas era para quem? Costurando roupa para Jesus? Não. Elas costuravam roupas para as viúvas. Elas costuravam roupas para as mulheres que não tinham condições. E eu quero convocar você nesta tarde a fazer algo diante do Senhor, a rever o teu chamado. As mulheres dos espelhos, elas cuidam das suas casas, mas elas também cuidam da casa do Senhor. Elas cuidam do seu esposo, elas cuidam dos seus filhos, mas elas cuidam também do Senhor. O que você tem feito? O Senhor está convocando você. Há mulheres que não depositam nada aos pés do Senhor. Lembra daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro? Era algo valioso. Era algo muito importante. Era algo muito forte que ela tinha. Era algo que valia muito como um espelho. Mas ela doou para o Senhor. Eu não estou dizendo hoje para você pegar todo o teu dinheiro, não, entregar para o Senhor. Mas faça, se o Senhor ministrou no teu coração. Como o Senhor já fez comigo.
de eu pegar todo o meu salário e eu ofertar para o Senhor. Eu quero dizer para você, ser mulher dos espelhos é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer algo para o Senhor. E vou dizer algo aqui, meninas. Preste atenção. Fazer algo para o Senhor, muitas vezes você não vai ter reconhecimento. Fazer algo para o Senhor, muitas vezes você não vai aparecer. Ser as mulheres dos espelhos, você não vai aparecer. Muitas vezes você vai ficar escondida atrás das malhadas por um bom tempo. Mas no momento exato, como Davi estava atrás das malhadas, e um certo dia o Senhor o chamou de trás das malhadas e o fez ser rei. O Senhor o colocou atrás das malhadas para ensinar ele limpar cocô das ovelhas, para que ele pudesse aprender a sentar em um trono. Hoje eu estou aqui ministrando para você e viajo para muitos lugares ministrando a palavra do Senhor. Mas antes eu tive que passar por banheiros limpando. Antes eu tive que limpar cocô de criança, quando eu não era mãe. O Senhor me levou a cuidar de um orfanato. E eu ensinava ali a palavra do Senhor para aquelas crianças e também limpava aquelas crianças. Gente, se tem algo tenebroso, é você limpar cocô de criança que não é seu filho. Porque o cocô do seu filho, você ainda sorri, fica alegre, ainda fica contente que ele fez cocô. Ai, que coisa linda. Eu lembro de uma cena em que, quando o Senhor me tratou muito, que eu estava cuidando dessas crianças no orfanato. E eu lembro que tinha um menino de 2 aninhos. Hoje ele já deve estar um moção muito grande, já deve estar até casado. E quando eu olhei para ele, eu levei um choque. Porque ele tinha feito cocô, e ele estava só de fralda, e ele pegou, fez muito cocô, muito. E ele pegou, enfiou a mãozinha na fralda, pegou o cocô e passava no rosto. Enfiava a mãozinha na fralda, pegava o cocô e passava nos braços. Aí depois ele pegava o cocô e passava na parede. Aí ele pegava o cocô e passava nos amiguinhos. Quando eu olhei aquela cena, eu disse: meu Deus, eu é que vou limpar. E eu não era mãe. E eu peguei aquele menino, todo cagado, e fui dar banho, o estômago, ânsia de vômito. Que era cocô mesmo, gente. Não é cocô de recém-nascido, não. É cocô de 2 anos. É um cocô de adulto. O cheiro é de adulto. E ali eu comecei a limpar aquela criança. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você quer chegar em lugares altos, mas para isso é preciso os lugares baixos primeiro. E ali eu fui ensinada. Ali eu fui ministrada. E eu estou falando isso para você hoje, como a mulher do espelho. Eu estou pregando para você aqui, porque hoje eu posso dizer: eu sou uma mulher do espelho. E eu quero convidar você a ser uma mulher do espelho. Aquela mulher que tem um espelho valioso, mas que tem que tomar uma decisão, que tem que fazer renúncia. Você um dia teve um chamado. O versículo que o Senhor me chamou está em João 15:16. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Em um culto normal, alguém leu aquele versículo, e o meu coração queimou, e eu disse: eu tenho algo específico a fazer na casa do Senhor. Só que você não é diferente de mim. O Senhor nos chama
para limpar o nosso espelho. Como nós vimos ontem, o Senhor nos chama para ser a mulher virtuosa em construção, para limpar o espelho, para polir o espelho. Só que o Senhor também nos chama para entregar o espelho. Meninas, isso é muito forte. Além de polir o espelho, o Senhor convida você, o Senhor me convida nesta tarde, neste dia, para que você e eu possamos fazer uma entrega ao Senhor. O Senhor quer mais de você. Pastor, eu já tenho feito. Não, Ele quer mais. Essa palavra é para mim. Ele quer mais de mim. Eu posso dar mais. Você pode dar mais. As mulheres dos espelhos, sem nome. O nome delas é as mulheres dos espelhos, que decidiram pegar o seu bem precioso. Imagina aqui, meninas, o coraçãozinho daquelas mulheres, que elas iriam doar algo que era valioso. Alguns estudos afirmam que eram mais de 100 mulheres. Não era só 3, 4, 5. Era mais de 100 mulheres que estavam ali, que decidiram fazer uma doação ao Senhor. E hoje, o Espírito Santo está pedindo algo para você aqui. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. O Senhor está te chamando para fazer algo maior. Amadas, nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo de ter picuinhas. Ai, não me dão oportunidade para eu pregar na igreja. Não tenho oportunidade. Eu quero dizer para você, você pode pregar. Você pode falar no teu trabalho. Você pode falar nos lugares que você frequenta. Hoje nós temos a internet. Pastora, não me dão a oportunidade para eu pregar. Pois é, você pode pegar um celular. Pode carregar o teu celular. Colocar ele na tua frente e você pregar. E colocar nas redes sociais. Você pode fazer isso. Você não precisa ser convidada em um lugar para você estar pregando. Amadas, Jesus está voltando. E nós não estamos sendo curadas e libertas simplesmente para ter uma vida melhor nesta terra. Eu vivo cuidando de mulheres. O meu processo, a vida inteira, é cuidar de mulheres para serem saradas, para serem curadas, para serem libertas, fazerem terapia. Mulheres passam tempo fazendo terapia. Esse é meu trabalho. Só que o meu trabalho maior é aquelas mulheres que eu consigo tirar elas do processo, não só de cura, mas elas vão além. Quando elas são curadas, quando elas são libertas, elas decidem se tornar as mulheres dos espelhos. Você tem um chamado. Você tem algo para fazer para o Senhor. E você está adiando. Você está adiando. Você está deixando para o depois. Porque você está esperando que alguém pegue você e coloque você em uma função. A pior coisa que existe dentro da igreja é cargo. Cargo, ele é perigoso. Porque vou usar mulher, que é nós mulheres aqui. Se uma mulher não estiver curada, não estiver sarada, e ela for colocada em um cargo de evidência, ela pode ferir a igreja de Cristo. Ela pode ferir as pessoas. O cargo é um perigo. Mas neste dia, o Espírito Santo não está chamando você para ter cargos. Os cargos na igreja são precisos. Para quê, pastora?
para a organização de uma igreja. Precisa ter os pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, outras coisas mais que algumas igrejas têm, líderes, para a questão de organização. Mas ministério, para ter um ministério, não precisa de cargo. E eu não estou convidando você para ser a mulher do espelho ou dos espelhos para ter um cargo. Eu estou convidando você para ser a mulher dos espelhos para ter um ministério. O que é ministério? É serviço. Ministério é servir. Eu estou aqui hoje, eu vim de Campo Grande aqui, servir você. Sabia disso? Eu fui na casa da Lina, que cuidou de mim com muito carinho, ela e a sua equipe, a pastora Mariana, me serviu com muito carinho. Tudo que elas fizeram achando que era para mim. Mas elas sabem no fundo que elas estão fazendo para o Senhor. Porque é um ministério de cuidar. Quando eu vim aqui para servir você. Porque você está sentada. O que está em pé é aquele que serve, é o garçom. Então ministério é aquele que serve. O cargo ele traz peso. Aqui é uma diferença. Porque muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja. Começaram algo e pararam. Desistiram. Por quê? Porque elas esperaram a recompensa do humano. O cargo, a recompensa é humana. O ministério, a recompensa é divina. É divina. Você sabe disso? É divina. Eu sempre falo algo. Meu esposo e eu vivemos do ministério. Nós doamos a nossa vida para viver do ministério. Então, quando uma igreja nos convida, e ela faz aquela pergunta desagradável, né? Pastora, quanto você cobra? Eu não cobro. A obra do Senhor não se cobra. Mas a palavra do Senhor diz que é digno aquele que trabalha na obra do Senhor. Digno é o obreiro do seu salário. Qual que é a resposta que eu dou? Minha amada, nós não cobramos o nosso trabalho. Nós só recebemos uma oferta de honra. Você vai ministrar uma oferta de honra. Essa igreja que nós vemos aqui, gente, sempre nos honraram. Vocês sempre nos honraram. Mas nunca perguntamos quanto é. O pastor perguntou, quanto que você cobra? Não tem. Porque isso aqui não tem preço. Não tem preço. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque teve lugares de nos convidar para ir ministrar. Nós saímos da nossa casa. Deixo às vezes a minha filha. Gastamos gasolina. Gastamos tempo. Deixamos a nossa igreja. E vamos longe ministrar. Aí quando nós chegamos lá, tem igreja que só dá para nós assim, Deus te abençoe. E aí o que você faz, pastora? Eu vou para o meu patrão. Porque o meu patrão é o Senhor. Pai, essa igreja nos convidou. E não semeou nada nas nossas vidas. Mas o Senhor é o nosso patrão. Quantas vezes eu estar em casa e de repente receber um telefonema e dizer de alguém que eu tenho pouco conhecimento, dizer para mim assim, pastor, eu tenho algo para você. Passa o número da sua conta. Isso não foi uma vez, isso não foi duas vezes, isso são muitas vezes. Porque no dia que eu decidi, eu e meu esposo, servir ao Senhor, eu não sirvo o homem. O homem é apenas um instrumento. Você está entendendo? O homem, ele é um instrumento que Deus coloca na minha frente. Como terapeuta, eu posso cobrar. Se eu quiser cobrar uma consulta, como terapeuta, eu posso. Mas como pastora, como que eu vou cobrar? E nós temos visto aí, infelizmente nós temos visto, o evangelho ser comercializado de uma forma tenebrosa, de uma forma vergonhosa.
nojenta. Essa é a palavra, de uma forma nojenta. Eu estou falando aqui para você e falo para qualquer pessoa. Quando você que está aqui pertence a uma igreja, que você vai convidar alguém, quando você convidar um cantor, quando você convidar um pastor e perguntar assim: quanto você cobra? E ele der o preço, você desliga o telefone na cara dele. Porque esse homem, essa mulher, não é digno de servir ao Senhor. Não é digno de servir ao Senhor. Porque as coisas do Senhor têm que ser feitas com amor e decência. Quando alguém coloca um preço nas coisas que ele está fazendo, é algo muito perigoso. Eu vim aqui dizer para a pastora Mariana: ó, pastora, eu vou aí se você me pagar X. Isso é obra do Senhor? Os meus livros é um recurso que o Senhor me deu. Então, quando você compra um livro meu, você está me abençoando. Quando você comprou uma bata, você está abençoando. Mas é um livro que eu investi tempo ali escrevendo. É algo diferenciado. Mas essa palavra aqui, amados, é isso que eu quero que você entenda nesta tarde. Eu quero que você entenda entre ministério e cargo. O Senhor está chamando você para ser a mulher do espelho. Talvez você está aqui e nem crente você é. Mas o Senhor também está te chamando para ser a mulher do espelho. Como? Quando você leva uma palavra amiga para alguém. Quando você consola alguém. Quando você cede algo para alguém. Nós temos na nossa igreja o Ministério Transformar. Que nós cuidamos de crianças e mulheres que não têm condições financeiras. Cestas básicas. Essas pessoas não são da igreja. Porque da igreja os diáconos é que cuidam. Mas esse Ministério Transformar é para pessoas não cristãs. Então quando você, de repente você tem esse dom. De repente você não pode entregar um espelho. Por exemplo, aqui eu estou doando um espelho para o Senhor. Que espelho é esse, pastora? A mensagem. O Senhor está me usando. É um espelho que eu estou colocando aos pés do Senhor. Mas tem algumas aqui que pode pegar uma cesta básica e entregar na igreja. E dizer: pastor, esta cesta básica aqui é um espelho que eu estou doando para a igreja. Ah, mas não me custou sacrifício. Então não é um espelho. Porque nós vemos aqui que essas mulheres ofertaram algo que custaram um sacrifício. Você tem um chamado. Você tem algo para você fazer. E você ainda não completou, e você ainda não terminou. E o Espírito de Deus está convocando você nesta tarde a ser a mulher do espelho. Você sabe que você tem um chamado. Amada, Deus está falando com alguém específico aqui hoje. Com algumas mulheres específicas. Você tem algo. O teu coração queima. Você sabe que queima. Você sempre está dizendo que vai fazer depois. Mas o teu coração queima. E o Senhor diz que tem pessoas que também querem atrapalhar o teu ministério. Mas hoje o Senhor vai tirar de lado essas pessoas que querem atrapalhar o teu ministério. E você vai decidir ter um ministério. Ter um ministério é ir além. Entregar o espelho para o Senhor é ir além. Meninas, quando eu decidi entregar o meu espelho para o Senhor, eu fiz um grande sacrifício ao Senhor. Ser pastor não é fácil. Quem é pastor é que sabe. É renúncia em cima de renúncia. Mas a recompensa é muito grande. Que recompensa é essa? A Bíblia diz que a recompensa vai ser na terra e a recompensa vai ser no céu. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor também cuida das tuas coisas. Quando você cuida da casa do Senhor, o Senhor cuida da tua casa.
Pastor, eu sei fazer bolo. Tá. Aqui tem rede de criança. Então, você pode fazer um delicioso bolo. Entregar para a líder das crianças. Antes do culto. E dizer assim, olha, eu trouxe esse bolo com refrigerante para as crianças hoje. Você vai estar aqui no culto. De repente o pastor nem vai saber, a pastora nem vai saber que você entregou aquele bolo, a não ser a líder. Mas o Senhor está vendo. Qual é o teu chamado? Mulher do espelho. Diga para sua irmã, está preparada para ser a mulher do espelho? A vaidade pessoal delas, elas entregaram para o Senhor. Quando elas entregaram o espelho, elas estavam entregando a vaidade delas. Porque ter um espelho é um símbolo de vaidade. Não do lado negativo, a não ser aquelas que são fora do normal. Mas é um nível de vaidade, onde você vai se cuidar, você vai se ver. Mas elas decidiram entregar. A vaidade feminina deu lugar ao serviço feminino. 1 Pedro 3:4 diz assim: a beleza da mulher não deve estar nos enfeites como os cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu ser interior. Muitos pegaram esse texto e fizeram das mulheres ficarem, como diz a minha mãe, lambuzenta não, tem um nome que a minha mãe diz, muito engraçado, mulambenta. Até inclusive, se você não sabia, tem uma entidade chamada Maria Mulambo, tá? Cuidado com essa palavra quando você falar. Minha mãe falava isso que não conhecia Jesus. Dizia assim, olha aquela lá tá mulambenta. Simboliza seguidora da Maria Mulambo. Então é algo muito forte. Mas muitas mulheres dentro da igreja, elas ficaram presas nisso aqui, dizendo, eu não posso cortar o cabelo, você não pode pintar o cabelo, você não pode usar um batom, você não pode usar sua maquiagem. Porque eles estavam dizendo aqui que a beleza da mulher não é isso. Paulo não estava dizendo aqui, não use maquiagem, não corte o cabelo. Paulo está dizendo o seguinte, não se agarre a isso. Não se apegue a isso. Porque tem mulheres que só se apegam a isso. E as mulheres só se apegam a isso, elas são uma mulher fútil. Só vivem disso. Não é bênção. Mas o Senhor está dizendo assim, olhe para o teu interior. Olhe para o teu interior. Fiscalize agora o teu interior. Pesquise agora o teu interior. Como é que está a beleza do teu interior? O espelho que o Senhor nos colocou aqui desde ontem. Este espelho é para você olhar, não só fisicamente, mas é para você olhar dentro de você. É para você olhar dentro do teu interior. Como que ele está. As mulheres dos espelhos, elas adoram ao Senhor. Independente daquilo que elas estão passando. Tem uma canção que eu gosto muito. Se ele fizer, se ele não fizer, isso é a mulher dos espelhos. As mulheres dos espelhos. As mulheres dos espelhos têm esse lema. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas a mulher, que não é a mulher do espelho, que é a mulher da entrega, ela não consegue entender essa canção. Ela canta o contrário. Se o Senhor não fizer, eu caio fora. Se o Senhor não fizer, eu não sirvo mais. Você tem que entender
que se o Senhor fizer na tua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se a bênção que você ora, Ele te entregar, Ele é Deus. Mas se a bênção que você ora não chegar, Ele continua sendo Deus. É isso que a mulher do espelho ela é. Como que está a tua fé hoje? Olhando para o espelho. Como está a tua fé? A tua fé está abalada? Amadas, nós temos que chegar no momento da nossa vida que nada pode abalar a nossa fé. Nada pode abalar a nossa fé. Nada. Se algo ainda abala você dentro da igreja, a tua fé ainda está volúvel. Porque a mulher do espelho, a fé dela não se abala. Porque ela sabe quem ela serve. Ela sabe para quem ela entregou o espelho. Ela fez uma entrega. E ela sabe para quem ela fez essa entrega. No dia que ela aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela entregou o seu espelho. E ela sabe que foi para construir uma pia de bronze. A construção do espelho não foi para qualquer coisa. Construção não, a doação do espelho. Não foi para qualquer coisa. Foi para a bacia de bronze. Foi para a limpeza. O bronze na Bíblia é sinal de julgamento. Toda vez que você vê bronze na Bíblia, é sinal de julgamento, limpeza, purificação. Então a mulher do espelho, ela está contribuindo para a purificação da noiva do Senhor. A mulher do espelho, ela está entregando o espelho para algo valioso. O espelho que elas entregaram foram derretidos. Derretidos. O que você entrega para o Senhor é derretido. Ele recebe como oferta. Há algo que você já entregou ao Senhor. Há algo que você já ofertou ao Senhor. E a recompensa ainda não veio. Aparentemente parece que não veio. Mas no tempo certo virá. Porque se tem algo que o meu pai, o teu pai, não fica é devendo nada para ninguém. E eu tenho certeza que aquelas mulheres, quando elas ofertaram os seus espelhos, eu creio que houve festa. Eu creio que houve adoração. Eu creio que houve celebração. E eu quero convocar você agora a entrar num processo de adoração ao Senhor. Mas antes disso, você precisa entregar-se ao Senhor. Porque você é um espelho. Eu sou um espelho. Nós aprendemos que nós somos um espelho que estava com o rosto desvendado. E que agora nós tiramos a venda do nosso rosto e nós refletimos a luz do Espírito Santo. Refletimos a luz de Jesus. E eu quero convidar você que estava desanimada de um ministério, que sofreu, que foi decepcionada, mas que ainda quer fazer algo para o Senhor, que ainda quer fazer algo para o Espírito Santo. Mulher do espelho. Mulher do espelho. É você. Você é a mulher do espelho. Você tem algo nas suas mãos que mais ninguém tem. Você é única e você é exclusiva. Você é única. Você é exclusiva. Você tem algo que eu não tenho. Eu tenho algo que você não tem.
É por isso que o Senhor quer o nosso espelho. É um espelho fundido um no outro, derretido, bronze. Ele vai cumprir o seu propósito, para ser uma bacia de bronze, para lavar, para purificar o sacerdote, a igreja do Senhor. Você tem algo que eu não tenho. O que é que você tem, mulher? O que é que você tem de tão especial? O que é que você tem que você precisa entregar no tabernáculo? Tem algo que você precisa entregar hoje? Tabernáculo do Senhor. Imagina comigo agora. Aquelas mulheres quando decidiram fazer a entrega, doeram em algumas. Algumas entregaram feliz. Sempre tem aquelas, né? Mas tem aquelas que choraram. Quando elas entregaram, algo sobrenatural aconteceu. E algo sobrenatural vai acontecer com você agora. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. Mulher do espelho. Você é a mulher do espelho. Você tem algo exclusivo aí dentro. Oh, Espírito Santo. O vaso de alabastro teve que ser quebrado. Ele teve que ser derramado aos pés do Senhor. As mulheres do espelho fizeram a entrega. E eu quero convidar você agora a fazer uma entrega. Feche os teus olhos. Pai, nós aprendemos hoje com essas mulheres hebreias. Os nomes não são mencionados. Só fala, Senhor, as mulheres que entregaram os espelhos para construir a bacia de bronze. Elas entregaram, Senhor, algo valioso. Elas entregaram algo poderoso. Elas entregaram algo que era muito raro para elas. E hoje, Pai, há mulheres aqui que estão decidindo entregar algo para o Senhor. O seu espelho, a si mesma. Entregue agora ao Senhor. Entregue ao Senhor agora. Você que está me assistindo, entregue ao Senhor agora. O que você precisa entregar. Você pode fazer algo a mais. Você consegue fazer algo a mais. Talvez você não consegue pregar. Talvez você não consegue falar. Mas tem algo que você pode fazer para o Pai. E se você consegue pregar, desata isso agora. É o teu chamado. Faça algo para o reino enquanto dá tempo. Hoje nós estamos aqui mencionando, Pai, as mulheres dos espelhos. Elas deixaram, Pai, foi registrado em memória. Hoje, Pai, eu sou uma mulher do espelho. As tuas filhas, Pai, estão decidindo ser uma mulher do espelho. Que tipo de mulher eu sou? Eu sou a mulher do espelho. Eu sou aquela mulher que consegue entregar o espelho. Eu sou aquela mulher que consigo fazer sacrifícios ao Senhor. Eu sou aquela mulher que consigo quebrar o vaso de alabastro. Que eu estava guardando há tanto tempo. Eu consigo quebrar. Você é essa mulher. E eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus clareie a tua mente, clareie a tua visão, para que você venha cumprir o teu chamado, para que você venha cumprir o propósito para o qual você foi chamada. Eu oro por você, algo a mais na casa do Senhor e não consegue romper. Eu oro por você agora que quer fazer algo para o reino do Senhor e não consegue romper.
Que o Espírito Santo de Deus te instrua agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quero convidar aqui à frente. Esse é um convite especial, tá? Põe a canção para mim do vaso de alabastro. Eu quero convidar aqui você que sente que tem um chamado específico. Nós vamos fazer 2 tipos de oração. Sobre a entrega da mulher dos espelhos. Mas eu quero orar aqui para você que sente que tem um ministério específico. Quero que você venha aqui à frente. Em nome de Jesus. Amém? Pra te adorar, Senhor, Pode. te dar o meu